cabe a mim tecer considerações sobre a intersecção entre a inteligência artificial e o direito de autor, intersecção essa que, sendo profundamente técnica, mil desculpas, mas é mesmo profundamente técnica, tem uma componente muito ontológica, porque toca na essência do direito de autor. A verdade é que assistimos hoje a mais uma revolução tecnológica. A Paula falou no doutoramento, que defendia em 2002, fevereiro de 2002, portanto já há muito tempo, sobre os desafios para o direito de autor consubstanciados então pela revolução digital. Isto foi em 2002. E agora assistimos a mais uma revolução tecnológica que se chama inteligência artificial, no âmbito da qual são geradas ex machina conteúdos que parecem frequentemente ser fruto do espírito humano. De tal forma que, ver se eu os consigo mostrar exatamente, de tal forma que em agosto de 2022, há menos de um ano, o júri de um concurso de belas artes no Colorado, nos Estados Unidos, atribuiu o primeiro lugar a uma imagem intitulada Space Opera Theatre, convencido de que se tratava de uma criação humana e não ex machina. É um exemplo. A produção de conteúdos por sistemas de inteligência artificial, como neste exemplo, levanta imensas questões. Não os vou amassar com todas, mas falarei em algumas, nomeadamente relativas à possibilidade de proteção jus-autoral desses conteúdos e, em segundo lugar, no que toca à violação de direito de autor ocorrida a montante e a jusante desse ato de produção. Esses temas examinarei brevemente, sei que estão cansados, em seguida. A primeira questão, ou seja, a questão da possibilidade de proteção jus-autoral desses conteúdos, invoca desde logo o quadro normativo relativo a certos conceitos que já aqui foram mencionados. Conceito obra, autor e originalidade. A proteção jus-autoral pressupõe a existência de uma obra, entendida como criação do espírito ou criação intelectual do seu autor. Noção esta que encontra corroboração na sistemática geral da Convenção de Berna. Mais, a Convenção de Berna declara que a proteção é exercida em benefício do autor e dos seus sucessores. Decorre, portanto, desta Convenção, da Convenção de Berna, que é a mãe de todas as convenções de direito de autor, que o autor é o ser humano que cria a obra, não a máquina. Na União Europeia, o Tribunal de Luxemburgo esclareceu, no mesmo sentido, que o direito de autor tutela a obra enquanto criação intelectual do próprio autor. Princípio este que tem reiterado com constância. Com efeito, o Tribunal do Luxemburgo acolheu expressamente esta linha de orientação, num processo Infopac, entre tantos outros, ao reconhecer que o direito de autor só é suscetível de proteger um objeto que seja original, na acessão de que é uma criação intelectual do próprio autor, tal sucedendo quando o autor exprime a sua criatividade na realização da obra, tomando opções num quadro de liberdade e de criatividade. Vigora assim, na União Europeia, um princípio que decorre dos conceitos que agora referi, obra, autoria e originalidade, segundo o qual apenas é protegida a expressão original emanada do espírito humano e que termina, a priori, a inexistência de tutela jurídica de proteções ex machina. E não é de admirar que assim seja, se tivermos em conta que os países da Europa continental se inserem no sistema de droit d'auteur, no seio do qual, independentemente da existência de pequenas diferenças doutrinárias, a proteção autoral assenta no laço quase místico, romântico, entre autor e obra. Obra essa entendida, volto a dizer, como criação do espírito. Dito isto, nos Estados Unidos da América, não obstante um ponto de partida copyright, ou seja, utilitário e não droit d'auteur, o Gabinete de Direito de Autor norte-americano tornou claro recentemente, apesar deste ponto de partida copyright e não droit d'auteur, que não permitirá o registro de conteúdos gerados por sistemas de inteligência artificial sem mais. Portanto, não é só na União Europeia que assim é. A título de exemplo, em 2018, Stephen Thaler, proprietário de certo sistema de inteligência artificial denominado Creativity Machine, reivindicou o registro de uma imagem intitulada, que aí vem, A Recent Entrance to Paradise, que tinha sido gerada autonomamente por esse sistema, indicando o sistema de inteligência artificial como autor e requerendo simultaneamente que a titularidade de direitos fosse transferida para si na qualidade de proprietário
desse sistema. Tendo constatado que a produção em causa tinha sido gerada por uma máquina, o Gabinete de Direito de Autor norte-americano rejeitou o pedido, liminarmente. Stephen interpôs recurso 2 vezes perante essa entidade, o Gabinete de Direito de Autor norte-americano, no âmbito de um longo processo que apenas terminou em 2022 e em que o Gabinete de Direito de Autor norte-americano acentuou repetidamente a necessidade de um nexo de causalidade entre o espírito humano e a obra. Obra essa que será protegida, frisou, se for fruto de criação intelectual. Posição esta que o Gabinete de Direito de Autor norte-americano reiterou em fevereiro de 2023, a propósito de um pedido de registro, aqui tem, apresentado em relação a uma obra intitulada Zarya of the Dawn. A obra em questão, trata-se apenas da capa da obra em questão, incluía texto criado pela autora e imagens geradas com recurso a um sistema de inteligência artificial denominado Midjourney. Já terão ouvido falar abundantemente do Midjourney. Declarou o Gabinete de Direito de Autor norte-americano que o texto, bem como a seleção e organização dos elementos escritos e visuais da obra, eram merecedores de tutela jus-autoral, mas que as imagens compreendidas na obra, imagens essas geradas por um sistema de inteligência artificial e não pela mente humana, não eram alvo de proteção pelo direito de autor. O Gabinete de Direito de Autor norte-americano não contestou, note-se, a alegação de que a autora teria despendido tempo e esforço significativos no âmbito do sistema de inteligência artificial em questão, através, nomeadamente, do fornecimento de múltiplos comandos e ajustamento a esses comandos. Salientou, contudo, que o fornecimento de comandos, os chamados prompts, à máquina, não transformava as imagens geradas pela máquina numa obra criada pela mente humana. Ponto. Diversamente, no Reino Unido, que também pertence, como sabemos, ao sistema, país pertence ao sistema de copyright, a lei sinaliza a possibilidade de atribuição de tutela jus-autoral no Reino Unido. Neste contexto, tal solução encontra consagração na secção 9.3 da Lei do Reino Unido, de 88, que decreta que a obra gerada por um processo de computação é da autoria da pessoa que tomou o seu cargo o processo necessário à criação da mesma. A abordagem do Reino Unido garante, obviamente, a tutela jurídica desta produção, da produção ex machina. Todavia, deixa em aberto a identificação, e já foi aqui mencionada esta questão, a identificação inequívoca do autor. Trata-se da pessoa individual ou coletiva que criou o algoritmo, que assegurou o processo de aprendizagem automática ou que forneceu comandos ao sistema de inteligência artificial, ou de todos, em sistema de coautoria. Perante este impasse, drástica, leviana, foi a resposta, na minha opinião, foi a resposta encontrada pelo Gabinete de Direito de Autor da Índia, país que se enquadra também, como sabemos, no sistema de copyright, que tem uma abordagem mais utilitária, que reconheceu despreocupadamente um programa de inteligência artificial como coautor de certas imagens. O proprietário de certo sistema de inteligência artificial requereu 2 registros de imagens que tinham sido geradas por esse sistema. E em 2020, o Gabinete de Direito de Autor da Índia rejeitou de forma não surpreendente o pedido que nomeava apenas o sistema de inteligência artificial como autor, tendo aceitado, todavia, causando perturbação a muitos, incluindo a minha pessoa, o pedido que designava o proprietário do sistema de inteligência artificial e o sistema em si como coautores. Conclui-se, no que toca à primeira questão, podemos ou não proteger a produção ex machina, que a solução britânica à parte, que oferece mais questões que respostas e que é seguida por alguns países da Commonwealth, na União Europeia, nos Estados Unidos da América e em muitos pontos do globo, dificilmente assistiremos, por ora, à proteção jus-autoral de conteúdos gerados por inteligência artificial. Não se diga neste quadro, porque já ouvi dizer, que o afastamento da proteção de conteúdos gerados pela máquina elimina necessariamente a vontade de investir, em termos financeiros, em sistemas de inteligência artificial. A verdade é que os programas de computador
que alicerçam os sistemas de inteligência artificial são passíveis de proteção através de diversos mecanismos legislativos, como o próprio direito de autor e a propriedade industrial, mediante a reivindicação de uma patente, se tal for possível, através da lei da confidencialidade, ou seja, do segredo comercial, etc. Pode-se avançar, sim, isso é verdade, que na ausência de proteção jus-autoral de produções ex-machina, estas podem ser usadas livremente, e o que poderá impactar nefastamente quem as comercializa. Isso é verdade. Uma hipótese reside, nessa sequência, na distinção entre, por um lado, conteúdos gerados pela máquina e, por outro lado, conteúdos gerados pela máquina com a intervenção do utilizador final. E na qualificação do conteúdo gerado pela máquina como obra original, desde que inclua certa componente humana no processo de produção. Foi este raciocínio que a Comissão Europeia seguiu ao propor, em certo relatório, portanto de forma relativamente informal, um teste de 4 etapas para aferir da viabilidade de proteção de conteúdos gerados pela máquina com a intervenção do utilizador final. Segundo este teste, o conteúdo em causa deve enquadrar-se no domínio literário, científico ou artístico, em geral, deve traduzir-se numa criação intelectual, deve ser original e deve ser identificável com precisão e objetividade suficientes. Resta saber, por um lado, se o teste faz absoluto sentido e, por outro lado, se os tribunais nacionais o seguirão. Mas uma coisa é certa, em termos práticos, os utilizadores de sistemas de inteligência artificial que pretendam reivindicar potencialmente tutela jus-autoral de conteúdos gerados pela máquina com intervenção humana, devem documentar meticulosamente todas as suas opções criativas no processo de produção desses conteúdos. Isso é claro. No que toca à segunda questão, coloquei a possibilidade de violação do direito de autor. Uma primeira subquestão consiste em saber se verifica ilicitude jus-autoral a quando o processo de aprendizagem automática. Em termos sumários, o processo de aprendizagem automática encontra-se dividido em 3 etapas cruciais, em termos muito básicos. O treino de um modelo, com base numa imensidão de dados, muitos dos quais protegidos pelo direito de autor, a validação e o ajustamento de parâmetros e a testagem para a avaliação do seu desempenho em situações do mundo real. Por conseguinte, pode surgir violação em sede de direito de autor por via do fornecimento ao algoritmo de aprendizagem automática de dados que podem incluir, já vimos aqui, textos, imagens, sons, etc., protegidos, com vista a permitir que o sistema de inteligência artificial reconheça padrões e conexões entre dados, tome decisões precisas, faça previsões e, por último, gere conteúdos. Se o sistema de inteligência artificial varrer a internet no seu todo, recolhendo e regurgitando tanto fontes lícitas como ilícitas, subsistirá, penso que isso é claro, violação de direito de autor, nomeadamente através da reprodução e da adaptação não autorizada de conteúdos protegidos. Claro que não ocorrerá violação de direito de autor quando os dados utilizados para efeitos de aprendizagem automática consistam em conteúdos não passíveis de proteção, em conteúdos que se encontram no domínio público, porque expirou o seu prazo de proteção, ou quando haja recolha com autorização do titular de direitos relevantes, ou seja, se tiver em causa fontes lícitas. Neste contexto, há que dizer, também porque já foi avançado, que as reproduções em causa não são, penso eu, justificáveis. Há quem pense que são. Eu penso que não são justificáveis à luz do artigo 5.1 da Diretiva de Sociedade da Informação. Ainda que as cópias executadas por sistemas de inteligência artificial sejam temporárias, transitórias ou episódicas e constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico, dificilmente se verifica, na minha opinião, o cumprimento da regra dos 3 passos, sobretudo tendo em conta que os requisitos da regra dos 3 passos são cumulativos e que a menção de um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor veda qualquer restrição que impeça o autor de fruir dos benefícios económicos decorrentes da utilização da obra. Ou seja, no contexto do processo de aprendizagem automática, faz mais sentido, na minha opinião, invocar as exceções constantes dos artigos 3 e
e 4 da Diretiva Mercado Único Digital, que permitem, respectivamente, reproduções e extrações executadas por essas instituições de investigação ou responsáveis pelo património cultural para efeitos de investigação científica, de data mining, e a que tenham acesso ilícito ou por quaisquer entidades, ainda que para efeitos comerciais, sendo que neste segundo caso as cópias assim efetuadas só podem ser conservadas enquanto necessário para o cumprimento dos fins de prospeção. Uma segunda subquestão, e já não tenho muito mais a dizer, porque sei que estão cansados. Uma segunda subquestão consiste, em matéria de violação ao jus autoral, em saber se subsiste ilicitude da produção de conteúdos por sistemas de inteligência artificial, uma vez que este utiliza, replica, altera e adapta dados que podem incluir, já disse isto várias vezes, mas acho que convém dizer, conteúdos protegidos para gerar produções que imolam a criatividade humana. Desde logo, a produção de conteúdos por sistemas de inteligência artificial pode dar lugar à violação de direitos morais, designadamente o direito à integridade da obra, bem como à violação de direitos patrimoniais. Com efeito, o uso ilícito de um conteúdo protegido, no todo ou em parte, sem autorização do respectivo titular de direitos, conduz, como sabemos, a uma violação jus autoral. E não se avance, porque também já ouvi assim dizer, que não subsiste violação jus autoral porque os sistemas de inteligência artificial apenas usam ideias e não expressão dessas ideias na produção de conteúdos. É verdade, todos sabemos que o direito de autor não protege a ideia em si, e sim a sua exteriorização, pelo que a mera ideia pode ser utilizada livremente sem autorização. Sucede que os sistemas de inteligência artificial não se limitam a evocar conceitos, temas literários, descobertas científicas, factos históricos, ideias políticas, etc., utilizando, sim, milhões ou mesmo bilhões de conteúdos, muitos dos quais, volto a dizer, peço desculpa, se encontram sob tutela jus autoral. Ainda que os temas de inteligência artificial se limitem, por vezes, a replicar estilos, particularidades, traços, qualidades e características, como já aqui foi dito, fazem depois de recolher, replicar, examinar e regurgitar tais conteúdos. Consequentemente, incerta é também, para mim, também já ouvi dizer, mas não concordo, incerta também para mim, neste enquadramento, a aplicabilidade da exceção relativa a pastiches, que foi introduzida para fins específicos e cuja aplicação deve respeitar um justo equilíbrio entre direitos, incluindo o direito de autor. Que concluir? Esta fase é vital, porque estou quase a acabar, só para a audiência saber. A quarta revolução industrial está claramente em marcha e a inteligência artificial continuará a desempenhar um papel fundamental no que toca à escala e à velocidade dessa revolução. Exemplos de tecnologia de inteligência artificial em tecnologias emergentes que se configuravam como ficção científica há menos de uma década são hoje parte do cotidiano, não mito e sim realidade. A máquina veio para ficar, sendo utilizada para múltiplos fins, incluindo a produção de conteúdos por sistemas de inteligência artificial treinados para esse efeito, produção essa que levanta, como já disse, muitas questões, nomeadamente relativas à proteção jus autoral desses conteúdos e à violação de direito de autor ocorrida à montante e a jusante dessa produção. Quanto ao primeiro ponto, da ausência de criação intelectual, autoria e obra originalidade, decorre, em geral, no quadro normativo atual, a inexistência de tutela jurídica de tais conteúdos, os quais se encontram a priori no domínio público. Uma possibilidade, como disse, avançada informalmente pela Comissão, reside na qualificação do conteúdo gerado pela máquina como obra original, desde que inclua certo grau e tipo de intervenção humana. Para distinguir conteúdos gerados pela máquina, não tutelados pelo direito de autor, de conteúdos gerados pela máquina com intervenção de peso do utilizador que poderiam potencialmente ser tutelados pelo direito de autor. O grande desafio reside para os formuladores de políticas públicas em decidir, ainda não decidiram, qual o nível de envolvimento humano que deve ser requerido para a concessão, se assim acontecer, em tal cenário de proteção jus autoral. Quanto ao segundo ponto,
subsistirá, em muitos casos, violação de direito de autor a quando o processo de aprendizagem automática e a quando a produção de conteúdos por sistemas de inteligência artificial, uma vez que estes sistemas utilizam, replicam, alteram, adaptam, fazem muito mais dados, podem incluir conteúdos, volto a dizer, tutelados pelo direito de autor, para gerar produções que emolam, às vezes de forma assustadora, a criatividade humana. E quando estas utilizações, executadas sem a autorização dos titulares de direitos relevantes, têm fins comerciais, diretos ou indiretos, deparamos com um novo value gap. A título de exemplo, e tenho pena, mas vou usar o mesmo exemplo que utilizou o Daniel inicialmente, reportou há não muito tempo o New York Times que uma imagem gerada inteiramente por um sistema artificial denominado Generative Adversarial Networks, intitulada Edmond de Bellamy, foi o exemplo que ele também utilizou, tinha sido vendida através da Christie's por $432 mil. Value gap. Nesta sequência, começam a despontar inúmeros processos judiciais, como a ação coletiva interposta por milhares de criadores contra os proprietários de certos sistemas de inteligência artificial, Midjourney, Stability AI e DeviantArt, e a ação interposta pela Getty Images contra os proprietários de outro sistema, alegando a Getty o uso ilícito de mais de 12 milhões de imagens suas para fins de aprendizagem automática sem sua autorização. Em suma, estou quase a acabar. É penoso, por ora, navegar o novo mundo da inteligência artificial em sede de direito de autor. No entanto, sabemos que o direito de autor tem capacidade para se adaptar a esta nova revolução tecnológica, mais uma, tal como se ajustou a outros desafios, como os consubstanciados pelo aparecimento das tecnologias fotográficas, cinematográfica, fonográfica e digital há não muito tempo. Crucial é não esquecer que o âmago, a razão de ser do direito de autor, reside na proteção da expressão original emanada do espírito humano. Muito agradecida pela vossa atenção.